Uma vez eu estava com uns amigos, e aí o filhinho do amigo meu, ele provou pela primeira vez na vida uma bala, daquelas que é assim, mentolada, bem forte, né? E aí ele provou, ele fez uma cara estranha, e alguém perguntou, e aí, o que que achou dessa bala? Ele parou e falou assim, é ruim, mas é bom. E todo mundo caiu na risada, porque todo mundo entendeu o que ele estava falando. Eu acho que se a gente pegar assim um casal de velhinho, acho que até que uma hora dessa eu vou fazer isso. Pegar um casal de velhinho, casado, assim. Sabe aquele casamento de 70 anos de casado? Pergunta assim, e aí? Esse negócio de casamento aí, o que vocês dizem? Eu achei capaz de ouvir uma coisa dessa. Vai dizer, é ruim, mas é bom. E todo mundo vai entender. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos juntos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, hoje a partir do verso 25, falando sobre casamento e falando sobre as coisas ruins e coisas boas também. Um pouquinho de contexto para você aqui, mas. Vamos orar, né? Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado pela instituição sagrada da família, pelo casamento. E obrigado pela tua instrução, Senhor. Nos ensina um pouquinho mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você disse também aí o seu amém, né? E, bom, a gente estava vendo aqui, capítulo 6, Paulo falou sobre pecados da sexualidade. No capítulo 7 começou a responder pergunta do pessoal de Corinto que mandou uma carta para ele. E aí falou sobre casamento, sobre celibato, sobre divórcio, né? Se você perdeu, depois desse vídeo, dá uma revisada nos vídeos anteriores, né? E aí ele chegou aqui no 25, né? 25 ele fala assim, ó, diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios 7, 25. Quantas pessoas virgens não têm mandamento do Senhor, mas do meu parecer como alguém que pela misericórdia de Deus é digno de confiança. Bom, Paulo podia não saber disso, mas agora a gente sabe, né? Isso aqui é a palavra de Deus, né? Ele escreveu como uma carta aos seus amigos de Corinto, pelo menos a segunda carta, essa daqui, né? Ele fez menção a uma outra que se perdeu na história, mas pra gente é a palavra de Deus. Então vamos encarar isso aqui como palavra de Deus, né? Porque uma instrução de Deus. Por causa dos problemas atuais, e os atuais da época de Paulo acho que continuam por aqui, viu? Penso que é melhor o homem permanecer como é que está, do jeito que ele está. Você está casado? Não procure separar-se. Paulo já falou isso antes e vai repetir aqui. Então, você que está me vendo agora, talvez você perdeu o vídeo anterior, você está casado? Não se separe não, tá? Não procure a separação. Claro que o Senhor falou, o Senhor Jesus, que se seu cônjuge cometer imoralidade sexual, porneia, né? Você está livre. Paulo também explicou para a gente anteriormente que nesse capítulo mesmo, né? Seu cônjuge abandonou você, já foi, né? Mas não procure separação, tá? Você está solteiro? Não procure esposa, não. Não procure casamento. Mas, se você viesse casar, não comete pecado. Paulo já falou que o celibato é um chamado, é um dom. Se você que está me ouvindo aqui, você quiser permanecer solteiro, você faz bem. Mas se você quiser casar, você também faz bem. Tá? Porque o celibato não é para todos, assim como o casamento não é para todos. Tem gente que é pro celibato mesmo, né? Tem gente que Deus tenha misericórdia de quem se casar com essa pessoa, né? Pastor, meu falecido pastor, homem de Deus, muito brincalhão. Né? Uma vez ele falou que ele viu uma mulher, conheceu um casal, e ele, no seu jeito brincalhão, ele falou: eu dei graças a Deus que ela estava casada com aquele homem, porque o cara também era um problema, e assim ela não saiu estragando a vida de outras pessoas. Porque tem gente que, olha, só a misericórdia de Deus. Tem gente que realmente não deveria se casar com ninguém, porque parece que nunca consegue entender o que é uma vida a dois. Então, se você é desses e quer ficar sozinho, estraga a vida de ninguém não, fique sozinho, viu? Se você tem chamado para ficar sozinho, fique, mas se você quiser casar, também não está cometendo pecado. Se uma vez de se casar, também não comete pecado, não. Mas aqueles que se casarão, aqueles que se casarem, né, enfrentarão muitas dificuldades nessa vida, e eu gostaria de poupá-los disso. É fato. Pergunte para qualquer pessoa casada. Todo mundo que é casado enfrenta dificuldades. O casamento, ele traz as suas lutas. E por que as pessoas continuam se casando? Porque é bom. Sabe o menininho lá que falou que a balinha de menta era ruim, mas é bom? É isso, tem dificuldades, mas é bom. Paulo deixou muito claro já, tá? Para não casar, tem que ter um dom de Deus. E se não ainda você querer dizer, eu vou viver em celibato e viver ardendo em desejo. Paulo escreveu sobre isso. Vai e casa. Seja você solteiro, solteira, viúva, viúva, né? Não vai ficar ardendo em desejo. Procure o casamento. Procure um casamento no Senhor. O que eu quero dizer é que o tempo é curto. Aí, vamos aqui eu e você dialogar sobre isso, né? O tempo é curto. O que está dizendo aqui esse texto? Porque Paulo escreveu isso aqui faz quase 2000 anos, né? E aquelas pessoas ali, algumas morreram de velhas. E o tempo está passando, né? Tem aquela história da volta de Jesus, eis que vem o breve, mas não vê até agora, 2000 anos. Qual é a perspectiva cristã sobre isso?
A perspectiva cristã é que da ressurreição de Cristo, tá? Da subida dele aos céus, até a volta dele, tudo isso aqui é os tempos do fim. Numa perspectiva histórica, esse tempo é considerado um tempo curto. E para mim e para você, individualmente, o tempo é curtíssimo. Eu estou gravando esse vídeo aqui e, com toda sinceridade, eu não sei se eu vou estar vivo quando esse vídeo for publicado. Porque eu gravo, eu edito, eu preparo tudo, eu programo na plataforma e vai saindo os vídeos, né? Então, não sei se eu vou estar vivo quando esse vídeo for publicado. Se o senhor me chamar antes, né? O tempo é curto. A vida humana, ela é breve, ela é frágil. Você está brigado com alguém que você não deve estar brigado? Deixa eu te falar uma coisa hoje. Se reconcilia. Se reconcilia. Eu lembro quando uma pessoa que eu conhecia morreu num acidente de carro. E eu fiquei tão chocado com aquilo, que a minha primeira atitude foi me reconciliar com uma pessoa que eu estava meio de cara virada assim. Que eu falei, Deus me livre, se eu parto deixando nessa pessoa essa coisa amarga da minha cara feia, ou se ela parte, eu nunca vou ter a chance de dizer para ela que está tudo bem entre nós. Aí eu fui, dei um jeito de achar a pessoa e... Oi, tudo bem? Legal? Só passei para dar um olá. Como é que você tá? Tá tudo bem, né? Tá tudo bem entre nós, né? Aquela situação já ficou para trás, né? Porque o tempo é muito curto. Se você é casado, uma vez eu ouvi um velhinho falar isso. Ele seguia muito aquela ideia, não deixe, mandamento bíblico, né? Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Ele disse que ele não admitia dormir brigado com a esposa. Ele tinha que dar um jeito de se reconciliar com ela. O tempo é curto, gente. O tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem, os que estão felizes como se não estivessem, os que compram algo como se nada possuíssem, os que usam das coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Já vou explicar ali a questão do homem que tem esposa viver como não tivesse. Paulo explica isso daqui a pouquinho, tá? Mas a forma presente do mundo está passando. Tanto o mundo está mudando e está mudando rápido, né, gente? Se Paulo achava que o mundo estava mudando rápido, e a gente? Eu, né? Eu sou um cara velho, mas não sou tão velho assim. Conheço pessoas de 2 gerações antes da minha, né? Tem gente por aí ainda. Mas olha o que eu já vi. Eu vi uma coisa assim, moderníssima. Fala em tecnologia, tá? Moderníssima a ser lançada. Eu lembro quando surgiu essa coisa revolucionária chamada CD. Pois é. Eu hoje não tenho mais nenhum CD na minha casa. A gente não usa mais isso. É uma revolução que passou. Eu lembro quando a internet chegou no Brasil. Eu fui um dos primeiros usuários. Eu estava lá nos primórdios da internet no Brasil. Ainda não tinha internet para pessoa física, né? Ela era institucional, governamental, então eu tinha acesso. Eu lembro de algumas coisas que foi ainda pouco. Tudo está passando muito rápido. E a vida é muito breve. Volto para aquela ideia, a gente foi. Os amigos que eu já perdi, eu vi gente partir que tinha mais de 80 anos. Eu lembro que no funeral me pediram para falar alguma coisa e eu lembro que eu disse, foi cedo. Eu queria que vivesse mais de 80 e poucos anos e eu ainda achar que ia ter partido cedo. O tempo da vida humana é tão breve, que a gente tem que realmente viver a vida, sim, aproveitando ela, mas com essa sabedoria aqui. Né? Tem gente que acha que aproveitar a vida é estourar todo o dinheiro, é fazer sexo com todo mundo que puder, é entupir o cérebro de todo álcool e droga que puder. Vamos ouvir Paulo de novo, mais uma vez. Aqueles que têm esposa vivem como se não tivessem, aqueles que choram como se não chorassem. Quem está feliz como se não tivesse, quem compra alguma coisa como se não tivesse nada. E os que usam das coisas do mundo como se não as usassem. Isso aqui parece alguma coisa com a ideia de quem está vivendo a vida de maneira louca, né? É uma pergunta que eu já me fiz. Me fizeram essa pergunta, eu tive que parar para pensar. Se você tivesse certeza, se soubesse, fato, o mundo acaba amanhã. Ou o mundo para você acaba amanhã. Amanhã você morre, né? O que você faria hoje? Como você viveria essa vida? Tive que parar para pensar. Quer ver a segunda pergunta?
E se o mundo não acabasse? Se sua vida não acabasse? Que impacto as coisas que você fez no seu último dia, que não foi o último, teriam? Se você escolhe, de repente, se embebedar, e aí você não morre, no outro dia você está de ressaca e talvez preso por ter atropelado alguém. Se você decide se reconciliar com alguém, e aí você não morre, e aí você tem uma vida reconciliada. Se você decide fazer uma coisa muito boa para alguém que precisava muito da sua ajuda, e aí você não morre e pode se alegrar pro resto da vida com isso. Vamos agora explorar um pouquinho mais isso aqui que Paulo falou. Quando ele fala que eu já vou lhe adiantar, tá? Um pouquinho na frente ele vai falar que a pessoa solteira, ela tá focada nas coisas do Senhor, e a pessoa casada, ela foca em agradar o cônjuge, né? Então isso é que ele fala aqui, que quem está casado, o homem que tem esposa, vive como se não tivesse, ou seja, continue também focado nas coisas do Senhor, né? Não deixe de cuidar do seu casamento, mas continue servindo a Deus. Você está chorando, você está passando uma dor? Pensa, lembra que isso vai passar. Então tenha também a perspectiva que o dia é de dor, mas existe mais coisa na vida além da sua dor. Você está feliz? Calma lá. Lembra que existe muito mais coisa nessa vida além da sua felicidade. Que o dia de amanhã pode ser um dia de choro e que hoje tem gente chorando. Hoje eu estou feliz. Eu estou aqui olhando para minha câmera, do lado do meu microfone, com meus equipamentos ao meu redor, minha Bíblia na mão, fazendo uma coisa que eu amo, que é tratar da palavra de Deus. Mas eu sei que amanhã eu posso estar chorando. Então eu não posso ignorar que hoje tem outras pessoas chorando. Eu não posso deixar de me compadecer. Se você compra alguma coisa, viva como se você não possuísse nada. Não viva para as coisas, não tenha seu coração nos objetos, nas coisas. Você comprou aquela coisa que você sempre queria, construiu sua casa, né, o sonho do brasileiro, sonho da casa própria, conseguiu, legal. Continue sendo uma pessoa humilde, continue sendo uma pessoa voltada para Deus, continue amando o próximo. Não largue a vida dizendo assim, agora eu já realizei o que eu queria. Seu filho conseguiu casa própria, eu vi uma vez essa história. O filho conseguiu sua casa própria e a mãe diz assim, agora eu posso morrer. O filho falou, pode não. Não pode não, porque a sua vida tem muita coisa para acontecer ainda. Então, não foque nas coisas. Que usa as coisas do mundo como se não as usassem. Você tem toda a riqueza aos seus pés. Lembre de estar aos pés da cruz. Porque a forma presente desse mundo está passando. Eu gostaria de vê-los livres das preocupações. O homem que não é casado, ele se preocupa com as coisas do Senhor, em como agradar o Senhor. Mas o homem casado se preocupa com as coisas desse mundo, em como agradar a esposa. E ele está dividido, né? Tanto a mulher casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito, mas é casada, se preocupa com as coisas desse mundo e como agradar o marido. Eu estou dizendo isso, Paulo está falando, tá? É para o próprio bem de vocês, para não lhes impor restrições, mas que possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Então você aí vai casar, decidiu casar ou já está casado, tá? Cai na real, tá? Paulo está dizendo, quem é casado se preocupa em agradar o cônjuge. Então faz uma coisa bíblica, agrada seu cônjuge. Claro, dentro daquilo que é correto, óbvio, né? Óbvio que eu estou falando dentro daquilo que é correto. Mas você entendeu, né? Você entendeu. Não dá para querer viver casado como se fosse solteiro. Assim como tem o pessoal mundano, aquele sujeito... Vou falar porque normalmente é comportamento de homem, mas também tem muita mulher fazendo isso. Aquele sujeito ou aquela sujeita safada sem vergonha, que se casa, mas continua fazendo sexo com os outros. Achando que é solteiro à vontade. Nem solteiro devia fazer isso, né? Só que tem um lado também dentro da vida cristã espiritual, que é o sujeito se casa, ou ele já é casado, e ele quer viver independente da família, ou ele ou ela, né? Quer estar sempre na igreja, a família está de lado. Ei, cadê a família? Tudo bem, tem a sua vida de fé, mas peraí. Estou sempre lembrando aqui de pastores que eu conheci, mas um que deu um conselho muito, muito bom. Uma senhora só queria estar na igreja, e o casamento ruim, né? E o marido não queria botar os pés na igreja de jeito nenhum, tinha raiva de igreja. O pastor falou para ela assim, próximo culto você não vem. Eu estou lhe dando uma missão cristã. Você vai, se arruma para vir para a igreja, do jeito que você sempre se arruma, tá? E aí você vai, ela preparava o jantar para o marido e caía para fora para a igreja.
você prepara o jantar para a família toda, inclusive para você, se arruma, tá? Pega a sua Bíblia, bota na estante, põe a mesa, chama todo mundo, serve, se senta e fica. E ela fez isso. E o marido perguntou por quê. Ela falou, meu pastor mandou. Ele disse que eu estava muito fora de casa, na igreja, e que eu não estava cuidando da minha família. Sabe o que o cara falou? Quero conhecer esse pastor. Esse cara é sério. E aí surgiu uma amizade entre ele e o pastor, e a história andou muito bem, né? De cabeça, né, gente? De cabeça. Tá casado? Não esquece disso, viu? Não é porque agora você se converteu que vai pensar que não está mais casado. Não, mas eu não cometo adultério, nem fornicação, nem nada. Tá, mas cuida da casa, filho, cuida da família. Você, meu irmão, minha irmã, não esquece sua família não, viu? Família é coisa de Deus. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da... bom, aqui eu vou até fazer uma explicação antes de ler o texto. Esse texto aqui é de tradução difícil, tá? Eu vou ler a tradução que eu uso, que é a NVI, e várias traduções diferentes usam essa mesma abordagem, mas também tem uma outra tradução. Tem traduções que usam a outra. Dá para dizer que está errado? Errado, não. Impróprio. Porque no contexto maior do texto, o texto permite duas traduções. Sabe palavra que tem mais de um significado? Né? Eu vou dar sempre uma aqui para mim é fácil. Cachorro. Né? Cão. Cão tem vários, né? Tem o cão, que é o bichinho de quatro patas, né? Tem o cão de arma, né? Tem aquela pecinha do cão da arma. E aí o cão, que é o diabo. E aí tem o cachorro, que é bonitinho, o cachorrinho, que é o totó. Tem o cachorro, que é o que a mulher chama para o marido safado. Às vezes tem palavras no grego que têm vários significados. Aqui é o caso, tá? Então tem uma tradução, uma possibilidade de tradução, que está falando da relação de pai e filha. Só que não faz muito sentido no contexto aqui, nem no contexto da Bíblia. Então eu vou ficar com a tradução que está falando de noivo e noiva, tá? Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de que está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso não peca. Casem-se. Contudo, um homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado, mas tem controle sobre sua própria vontade, e decidiu não se casar com a virgem, esse faz bem também. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, aquele que não se casa faz melhor. Está dizendo o quê? O sujeito está noivo, não está casado. Noivo. Mas o sujeito percebeu ali que ele tem esse dom, essa possibilidade do celibato. E aí fala assim, mas Paulo, o noivado é um contrato, né? Eu já assumi o compromisso. Gente, já teve festa de noivado, tem foto na internet do noivado. Olha um anelzão bonito que a gente está usando. Paulo fala, olha, se você quer casar, você faz bem. Vai e casa. Mas se você está firme no seu coração não se casar, não se case. Você não se casou ainda. É o casamento que é o caminho que você só anda para frente nele, né? O andar para o lado é tragédia no casamento. É o caso do adultério, da separação. Agora, noivado não. Senão as pessoas não noivavam, elas iam direto casavam. Né? Esse é o texto que eu estou lendo. Tem uma outra possibilidade que eu não concordo com ela, mas eu vou ler para você. Se alguém acha que não está tratando sua filha como é devido e que ela está numa idade madura, pelo que ele se acha obrigado a casá-la, fazer a filha se casar, faça como achar melhor. Com isso não peca, deve permitir que se casa, com tudo o que mantém firme, se mantendo no seu propósito e não dominado por impulsos, mas domina sua própria vontade e resolveu manter a filha solteira, faz bem. Por que não faz sentido aqui? Porque o texto não tem uma conjunção lógica. Seria assim, ó, o sujeito tem domínio sobre a própria vontade, então tá ok ele forçar a filha a ser virgem e não se casar? Não faz sentido. Seria ela que teria que ter domínio, entendeu? Por isso que eu opto pela tradução primeira que eu li para você. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, contanto que pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Paulo está falando da viuvez, né? A viuvez, ela rompe esse contrato de casamento, o laço, né? A pessoa está viúva, ela está livre, ela pode se casar com quem quiser, desde que seja no Senhor. Mas Paulo fala, melhor ficar como está. Mas volta para aquele conselho, ele fala, ó, se você vai ficar ardendo em desejo, vai e se casa, né? Por que essa observação aqui tão grande, contanto que ele pertence ao Senhor? Tem um outro texto que Paulo fala sobre o jugo desigual. O jugo é aquela haste de madeira, a gente chama aqui de cangaia, né? Que você põe sobre dois animais para eles puxarem um peso juntos e igualar a distribuição de pesos.
Paulo fala, não se põe sob julgo desigual. Você não tenta colocar, por exemplo, um boi, né, numa cangalha do lado botar um cabrito. Não funciona, os dois vão se machucar. Então Paulo fala, não se ponha em julgo desigual. Se você é cristão, não tente arrumar cônjuge não cristão. Vai dar ruim, tá? Eu não vou tratar aqui disso em detalhes, o vídeo já está também dando o tempo que eu gosto de fazer mais ou menos, mas vai dar ruim, a Bíblia fala para não fazer, então não faça. Se você insistir, vai dar ruim, né? E eu já vi dar ruim com um monte de gente que insistiu. Esse negócio de, não, mas aí eu vou converter a pessoa. Não vai, é ela que vai te levar para o mundo. Tá? Você vai se casar com alguém que não é cristão, você não vai converter essa pessoa, porque quem converte não é você, é o Espírito Santo, né? E essa pessoa vai ele levar para o mundo. Você vai passar a não ir à igreja com tanta frequência, daqui a pouco você está concordando com coisas que você não deveria concordar, daqui a pouco você está praticando coisas que você não deveria praticar, e tchau, sua vida cristã. Então, se você quer casar com alguém, que seja no Senhor. Muito obrigado pela sua companhia. Volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.